Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo Ezequiel 37, do 15 ao 17, que diz: Recebi novamente a palavra de Jeová: Filho do homem, pegue um bastão e escreva nele, para Judá e para os do povo de Israel, que estão com ele. Depois pegue outro bastão e escreva nele, para José, bastão de Efraim, e para todos da casa de Israel que estão com ele. Então junte os dois bastões, para que se torne um só na sua mão. Nós percebemos aqui uma ordem de Jeová para Ezequiel, né? Pegar dois bastões e escrever neles. Um escreveria para Judá e para os do povo de Israel, que estão com ele. E o outro para José, bastão de Efraim, e para todos da casa de Israel que estão com ele. Depois de escrever, então, ele deveria juntar os dois bastões e esses dois bastões iriam se tornar um só na sua mão. Agora, vamos entender melhor o porquê dessa ordem e também a própria profecia em si. O bastão de Efraim representava uma das 10 tribos de Israel. Ficava ao norte e era a mais importante entre as tribos, formada por filhos e netos de Efraim, um dos filhos de José. E o bastão de Judá representava o reino de 2 tribos. Ficava ao sul e era conhecido como Reino de Judá. Então, o que aconteceu naquela ocasião? Vamos voltar um pouco no ano de 740 anos antes de Cristo. Os assírios, eles derrotaram o reino das 10 tribos e levaram como prisioneiros escravos os israelitas. Aí, alguns anos depois, os babilônios derrotaram os assírios e tomaram deles os israelitas como escravos, para continuar como escravos. Não pegou para soltar, não. Depois foi a vez de Judá, que em 607 a.C. foram levados para a Babilônia, como também escravos, né? Aí eles se juntaram lá com os demais que já estavam aprisionados. E agora, o que dizer da junção dos dois bastões? O que significa? Aqui mesmo, Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 e 22, destaca: Então diga-lhes, assim diz o soberano Senhor Jeová: Vou tirar os israelitas dentre as nações para as quais foram, vou reuni-los de todas as direções e trazê-los à sua terra. Farei deles uma só nação naquela terra, sobre os montes de Israel, e um só rei governará todos eles. Eles não mais serão 2 nações, nem ficarão mais divididos em 2 reinos. Perceberam? Jeová tinha como propósito reuni-los novamente. Afinal, era seu povo. Jeová tinha um carinho especial por aqueles israelitas, né? Só que eles estavam escravizados. Quando então os 2 bastões se tornaria uma só na prática? Isso aconteceu no ano 537 a.C., quando Ciro, o persa, foi usado por Jeová para soltar os israelitas escravizados. 2 anos antes, os persas tinham derrotado os babilônios, olha só, e as coisas ficaram mais fáceis para os israelitas. Aqueles israelitas das 2 tribos e os das 10 tribos voltaram de Babilônia em direção a Jerusalém, a fim de reconstruir o templo. Agora imagine, irmãos, quanta emoção, quanta alegria, depois de anos ali presos, sendo escravos, prisioneiros, eles são soltos e voltam para a sua terra para reconstruir algo que Jeová tinha preparado para eles. Quanta alegria, né? Quanto choro de emoção aconteceu naquela ocasião. A nação, então, não estava mais dividida, agora estava unida em adorar o Deus verdadeiro. Será que esses fatos ocorridos têm aplicação para os nossos dias, para nós cristãos que servimos a Jeová? Tem sim. Hoje, os ungidos são como o bastão de Judá, o reino das 2 tribos, e os da grande multidão são como o bastão de Efraim, o reino das 10 tribos. Esperança de vidas diferentes, mas, na verdade, uma união inquebrantável. Jeová, ele determinou que todos os seus adoradores
trabalhassem unidos e se tornassem um só. E isso, sem dúvida nenhuma, tem se cumprido, né? Hoje, os da grande multidão apoiam lealmente todo o serviço teocrático provindo do escravo fiel e prudente. Detalhe, sem questionar. Por isso, Jesus disse que o pequeno rebanho e as outras ovelhas, bastão de Judá e bastão de Efraim, se tornariam um só rebanho, com um só pastor.